A fronteira da física de partículas hoje. É um momento emocionante na física fundamental, não apenas na física de partículas, mas também na astronomia gravitacional. Na exploração da força da gravidade, buracos negros, informação quântica, computação quântica e todo tipo de coisas. Tudo isso é, para mim, absolutamente fascinante. Acho que, pela primeira vez na física de partículas, não sabemos se há algo mais virando a esquina. Isso é, de certa forma, ruim, mas também é nosso dever descobrir coisas sobre a natureza. Minha trajetória na física de partículas. Comecei minha jornada na física de partículas. Meu diploma é da Universidade de Manchester, no Reino Unido, onde nunca mais saí. Comecei minha graduação e pós-graduação lá. Hoje, sou professor de física de partículas na Universidade de Manchester e professor da Royal Society para o Engajamento Público em Ciência. Inicialmente, meu diploma era em física com astrofísica. Fiz doutorado em física de partículas, embora o primeiro ano eu estivesse trabalhando em neutrinos de supernova, cruzando a área que chamamos de astrofísica de partículas. Depois entrei em física de partículas, fui para o laboratório DESY, em Hamburgo, e trabalhei em colisões elétron-próton, o chamado espalhamento DEFC. DESY é um laboratório enorme em Hamburgo. Fiz meu doutorado lá, em física de partículas. Depois, me mudei para o Fermilab, em Chicago, por um tempo, e em seguida para o CERN, na Suíça, quando estávamos construindo o grande colisor de hadrons. O CERN, o Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, foi fundado na década de 1950, como parte da reconstrução da Europa após a guerra. Naquela época era física nuclear. Não existia realmente algo como física de partículas. Agora é de longe o maior laboratório de física de partículas de aceleradores do mundo. É um laboratório muito internacional, mesmo sendo baseado na Suíça e na França. Ceticismo e engajamento público. Estivemos em uma conferência mundial de céticos. Somos ambos céticos, Amino. Qualquer cientista é cético. Mas o problema é que quando o mundo faz coisas estranhas, alguém tem que aparecer e dizer: não, não é assim que funciona. Ou, as leis da física impedem isso. No início da minha carreira, eu só estava interessado em fazer pesquisa. Mas houve uma daquelas crises regulares de financiamento no Reino Unido, quando o apoio do governo à pesquisa caiu. Então, me envolvi em tentar combater isso. Percebemos que uma das razões, conversando com o governo, pelas quais ele havia cortado o orçamento de pesquisa, era que eles não achavam que alguém se importava. Como comunidade, aprendemos novamente que o apoio popular ao que fazemos é importante. E de onde vem o apoio? Ele vem da compreensão. Há muitas razões pelas quais conversar com pessoas que não são da ciência sobre o que estamos fazendo como cientistas é importante. Uma delas é puramente democratizar o conhecimento. Nós, contribuintes, financiamos o que fazemos e, portanto, temos o direito de saber. Mas a ciência não é sobre saber fatos. Não é sobre realmente saber que o universo tem 13,8 bilhões de anos. É mais sobre entender o processo pelo qual adquirimos conhecimento confiável sobre o mundo. A ciência é o processo pelo qual adquirimos conhecimento confiável. A natureza está lá, e o trabalho do cientista é descobrir como funciona. Como Richard Feynman disse, ela não se importa com quem você é, sua opinião, quão popular você é, quantos votos você conseguiu ou quanto dinheiro você tem. Ela não se importa. Nesse sentido, acho que é uma busca única, porque o padrão pelo qual sua opinião é julgada é externo a nós, não tem nada a ver com a humanidade. A natureza é o juiz, júri e carrasco final. Inicialmente, me envolvi com a comunicação científica por essa ideia muito restrita de que queríamos ter certeza de que as pessoas entendessem o que fazíamos e qual é o valor disso. Depois, isso se tornou maior e maior em minha carreira, ramificando-se em televisão e shows ao vivo. Eu não estava interessado em comunicar ciência, apenas em fazê-lo por muito tempo. Mas agora eu gosto muito e acho que é muito importante. O LHC e a descoberta do bóson de Higgs. O que a física de partículas faz, porque estamos falando de mecânica quântica, é estatística. O que fazemos no CERN é colidir prótons em alta energia. Colidimos muitos prótons em alta energia.
Prótons têm carga, então você pode colocá-los em um campo magnético e acelerá-los a uma velocidade muito alta. O LHC tem 27 km e os prótons dão a volta nesse anel 11.000 vezes por segundo. Isso é 99,99999% da velocidade da luz. Quando você os colide, você os quebra. Basicamente, você está desconstruindo a natureza para ver qual resíduo sai. Quem pensou que seria uma boa ideia esmagar a natureza em si mesma? Rutherford inicialmente. No início do século XX, em Manchester, Rutherford estava usando o decaimento radioativo para produzir partículas de alta energia que ele disparou em folha de ouro. Ao fazer isso, ele descobriu o núcleo atômico. Uma forma de pensar sobre a colisão de partículas é que você está construindo um microscópio. Quanto maior a energia da colisão, menor o objeto que você pode ver. A outra forma de pensar sobre a física de partículas é a partir da famosa equação de Einstein, E igual a mc². Energia e massa são intercambiáveis. Se temos muita energia nessas colisões, podemos criar novas partículas que são extremamente massivas, muito mais massivas. Quando você colide prótons nessas energias, você tem muita energia para criar uma partícula de Higgs, por exemplo, ou um quark top, que é também uma partícula muito pesada, muito mais massiva que os prótons. Então, você não está apenas quebrando-as, você está criando uma oportunidade para ver partículas mais massivas do que estariam disponíveis para você. Essas coisas muito massivas, como as partículas de Higgs, têm uma vida útil muito curta. Você as cria e elas decaem em partículas mais leves muito rapidamente. Você não vê as partículas de Higgs. O que você vê são os detritos do decaimento da partícula de Higgs. O desafio da física de partículas é detectar todos esses pedaços. Sempre há um próximo nível de energia que você não visitou, onde uma física mais interessante pode se revelar, e é aqui que fica desafiador no momento. A existência do bóson de Higgs do modelo padrão foi prevista na década de 60 por Peter Higgs e outros. Foi uma sugestão, uma teoria, um palpite matemático motivado de como as coisas ganham massa no universo no nível mais fundamental. Previa que deveria haver, no caso mais simples, uma única partícula de Higgs. Sabíamos que se colidíssemos prótons nas energias que geramos no LHC, descobriríamos o bóson de Higgs ou veríamos outra coisa. Acabou sendo a coisa mais simples, exatamente como Peter Higgs havia sonhado há tantos anos, o que é surpreendente. A busca por novas partículas. Para descobrir mais partículas, presumivelmente temos que continuar atualizando o sistema, como o LHC foi atualizado em comparação com o que existia antes. Não podemos aumentar a energia do LHC facilmente, mas o que podemos fazer é o que chamamos de atualizações de alta luminosidade, o que significa que colidimos mais prótons. Na física de partículas, as coisas acontecem estatisticamente. É tipo, 1 em 10 bilhões de colisões, você pode produzir algo interessante como o Higgs. Ter mais colisões lhe dá mais chance de descobrir novas partículas. Ele dá mais partículas como o bóson de Higgs para explorar. Pode haver uma reação que é ainda mais rara de se manifestar do que o Higgs. Se sua amostra não fosse grande o suficiente, você simplesmente nunca chegaria lá. Se você fizesse apenas uma dessas coisas, você não a veria. Se algo é muito raro, você não o verá realmente se fizer apenas um ou dois deles. Você precisa fazer centenas ou milhares para vê-los. É como quantas pessoas precisam viver em uma cidade antes de você encontrar alguém com 2,10 metros de altura. Você precisa de milhões. Então, as atualizações que podemos fazer e são necessárias envolvem atualizar os detectores, as câmeras que usamos, bem como a máquina. Ainda há a questão, o Higgs que descobrimos é o mais simples, o Higgs do modelo padrão. Ou é algo mais complicado? Como ele se comporta? A analogia na ciência planetária seria: sim, descobrimos uma Lua, ótimo, mas você gostaria de saber sobre a Lua. Você não quer apenas dizer, descobrimos esta Lua, é um ponto. Você quer caracterizá-la em todas as formas possíveis, e para isso, você precisa de muitas observações. É desafiador, porque pela primeira vez, é provavelmente verdade dizer que, na física de partículas, não sabemos se há algo mais virando a esquina. Mas é apenas ciência. Em última análise, não é nem bom nem ruim, é a forma como a natureza é. Buracos negros e a teoria das cordas.
Há um progresso tremendo neste momento, não apenas na física de partículas, mas também na astronomia gravitacional, na exploração da força da gravidade, buracos negros, informação quântica que é relacionada à computação quântica. Tudo isso é fascinante. Li algumas coisas interessantes outro dia sobre o progresso na teoria das cordas. É interessante porque parece estar ligando um dos grandes mistérios à chamada constante cosmológica. É o fato de observarmos que o universo está acelerando em sua expansão. Um prêmio Nobel foi concedido pela observação, não pela compreensão. Essa ideia vem da teoria de Einstein. Você pode ter um tipo de energia no universo que faz com que a taxa de expansão do universo, o espaço, aumente. É observado. É um dos grandes mistérios, porque é o menor número em toda a física, algo como 10 elevado a menos 122, em unidades apropriadas. É uma coisa minúscula que está causando essa taxa de expansão, mas não é zero. A questão é, por que é minúscula e não zero? Porque se fosse um pouco maior, não estaríamos aqui. O universo teria sido explodido. Vi que há algumas pesquisas que estão ligando isso, dentro da estrutura de uma teoria das cordas ou teoria M, a matéria. Há uma ideia de que, se você consertar isso, obtém uma previsão de que deveria haver matéria escura. Mas acontece que tem a ver com dimensões extras e gravitons em dimensões extras. Então, há algumas áreas muito interessantes da teoria das cordas, onde o progresso está sendo feito de forma notável. Os teóricos das cordas precisam de um inventário mais completo ou melhor de partículas? Por exemplo, ainda estamos procurando por um graviton. As pessoas propõem uma partícula hipotética para explicar a matéria escura. Não seria legal se a matéria escura estivesse relacionada a gravitons? Este não é o meu campo, mas pareceu interessante. No LHC, temos a partícula de Higgs. A maioria dos físicos de partículas esperava que outras partículas fossem descobertas. Há uma teoria particular motivada pela teoria das cordas, chamada supersimetria, que prevê o dobro do número de partículas fundamentais que vemos nesta energia. Elas teriam sido ótimas candidatas para matéria escura, que é uma descoberta astrofísica. Matéria escura é que há muito mais matéria no universo do que podemos ver. Eu diria que não é matéria escura, é gravidade escura. Você a vê através de sua interação gravitacional. Se não sabemos o que é, não deveríamos chamá-la de matéria. A melhor modelo que se encaixa em todos os dados é que a matéria escura é uma partícula que não interage com a luz, mas interage fracamente. A maioria dos físicos diria que a mecânica quântica é a teoria base. A física quântica é fundamental para o universo de maneiras que nem mesmo a relatividade geral seria. A ideia de que espaço e tempo, ou espaço-tempo, emergem de uma teoria quântica é muito elegante no momento, em parte por causa do estudo de buracos negros. Como imaginamos a força eletromagnética na física de partículas? Você sabe que, se você colocar cargas semelhantes juntas, elas se repelem. O que está acontecendo ali? Em termos de física de partículas, você imagina isso como a troca de um fóton. É uma partícula de luz que vai de uma partícula para outra e carrega a força, todas as forças. Aplicamos isso com sucesso à gravidade? Não, mas a convicção é forte de que o graviton é a partícula mediadora da gravidade. A gravidade é tremendamente fraca em comparação com as outras três forças da natureza. É tão fraca que não temos acesso experimental aos gravitons. Mas a gravidade é aditiva, então ela se soma no universo. É a força dominante em escalas cósmicas. É interessante que a teoria das cordas funciona em 10 dimensões, e apenas 10 dimensões matematicamente. Eu sei que há físicos que são céticos em relação à teoria das cordas. Acho que depende do que você quer dizer com teoria das cordas. A ideia inicial era ter uma teoria de tudo, que previria o universo como o vemos. E então, você iria para casa e pronto. Essa ideia se foi. Mas a ideia básica dessas cordas, que as partículas não são pontuais, mas sim como pequenos laços, ainda está na base da maioria da física teórica moderna nesta área. Ficou muito mais complicada, mas há um progresso tremendo sendo feito na teoria das cordas. Jatos de buracos negros e o universo.
Em uma conferência, eu estarei falando sobre buracos negros. Houve um anúncio recente sobre o maior jato de um buraco negro já descoberto. Minha área, na verdade, é mais teórica, sobre informação quântica. Como a informação se comporta dentro e fora de um buraco negro, o que acontece com as coisas que caem. Em termos de trabalho astrofísico, não tínhamos muitas observações de como as coisas se comportam nas proximidades de buracos negros. Mas temos várias observações agora. As observações do radiotelescópio da colaboração Event Horizon nos mostraram como os campos magnéticos funcionam ao redor do buraco negro na Via Láctea. Esses jatos nos dão acesso à estrutura magnética. Isso amplia o conjunto de dados astrofísicos sobre o qual podemos aprimorar nossas hipóteses. São coisas difíceis de observar. Claro, você não pode observar o interior porque está dentro dessa coisa chamada horizonte de eventos. Mas o que você pode fazer é observar a forma como o material se comporta nas proximidades deles. A outra coisa notável que conseguimos fazer nos últimos anos é vê-los colidir e ver como as ondulações na estrutura do universo surgem e nós podemos detectá-las. Tudo isso nos permite sondar esses objetos. É importante lembrar que os buracos negros foram descritos matematicamente por Karl Schwarzschild em 1916, meses depois que Einstein publicou a teoria da relatividade geral. Suas descrições matemáticas de como o espaço e o tempo são distorcidos na presença de uma estrela não giratória descrevem completamente um buraco negro que não está girando. Depois, leva mais 50 anos para alguém descobrir como é para um giratório, que é o Roy Kerr, com a famosa solução de Kerr. Observá-los é algo que só conseguimos fazer recentemente. A ciência sobre ter ideias, construir teorias e, fundamentalmente, testar essas teorias. Podemos falar sobre esses objetos teóricos, os buracos negros, e eles são ricos teoricamente. Mas, em última análise, você precisa fazer observações. E é aí que esses jatos e ver como o material se comporta, dando acesso aos campos magnéticos e como a coisa está girando, se torna importante. A vida em Europa e além. Fiz muitas séries de TV, e mais recentemente uma sobre o Sistema Solar, onde a busca por vida é um tema principal. Vimos recentemente o lançamento da espaçonave Europa Clipper, a caminho de Europa. É ótimo. É a primeira grande espaçonave que vi sendo construída. É a maior espaçonave já enviada para, a mais massiva talvez. Mas os painéis solares se tornaram mais eficientes. No passado, se você fosse explorar além do cinturão de asteroides, não poderia usar painéis solares. A intensidade do Sol não era alta o suficiente. Este tem um painel solar grande e desdobrável que o ajudará. Europa, a lua de Júpiter, é uma candidata principal para um mundo habitável. Quase certamente há um oceano de água salgada abaixo da superfície. Acho que é bastante indiscutível agora. É muito difícil argumentar contra isso. Parece água salgada. Temos muita planetologia comparativa com o Ártico. Quando congela, há pedaços de gelo que se quebram, congelam novamente e se reajustam. Você poderia comparar as imagens e pensaria que estava olhando para o Ártico congelado. E há mais água naquele oceano do que em todos os oceanos da Terra combinados. É uma missão fascinante. Além de Europa, Marte, é claro, e Encélado, a lua de Saturno. Mesmo em Plutão, vemos plumas de geysers. E há algumas medições da Cassini de partículas nesses jatos de água que são consistentes com a atividade de fontes hidrotermais no fundo do oceano. Fontes hidrotermais são uma das candidatas plausíveis para a origem da vida na Terra, então parece ter tudo. Uma coisa que a Europa tem, que talvez nenhum outro lugar tenha, é que parece que aquele oceano está lá há muitos bilhões de anos. Esse é o cenário de linha de base. E nós evoluímos a vida em menos tempo do que isso aqui na Terra. A vida surgiu há 3,8 bilhões de anos na Terra, e a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então parece que você tem um habitat que tem sido estável lá, e não se pode dizer isso com certeza. No passado, pensava-se que levaria meio bilhão de anos para a vida começar na Terra, mas revisamos esse número para baixo. Nos períodos de intenso bombardeio da Terra primitiva, não é justo iniciar o relógio enquanto ainda estamos recebendo golpes de rochas remanescentes do Sistema Solar. Os períodos de bombardeio diminuem, a superfície da Terra esfria e então o relógio começa. São cerca de 100 milhões de anos.
Isso sugere que, dadas as condições certas, a origem da vida tem uma probabilidade razoável, pois aconteceu rapidamente aqui. Mas o que eu acho muito interessante é que quando você pergunta quando a vida ficou mais complexa do que uma única célula, não há evidências no registro fóssil de mais de 600 milhões de anos atrás. Isso levou um tempo. Estávamos como criaturas unicelulares por 3 bilhões de anos. Parece que as pessoas que pensam sobre esse problema são honestas sobre isso. Então, na busca por vida em outros planetas, estamos realmente procurando por organismos unicelulares. Seria notável ver algo mais complexo. Seria notável ver uma célula, especialmente se fosse biologicamente diferente, para que você pudesse realmente mostrar que tem uma origem diferente. Um dos aspectos mais legais de Europa é que o habitat potencial requer Júpiter. É líquido por causa do aquecimento em torno de um gigante gasoso, mas também parece exigir as outras luas, Io e Ganimedes, para mantê-lo nessa ressonância orbital, que continua alimentando a energia do campo gravitacional. Mas também pode precisar do material dos vulcões de Io na superfície de Europa. As erupções vulcânicas de Io, que é um grande vulcão, expelem substâncias vulcânicas mais rápido do que a velocidade de escape, que pousam em Europa. Faça isso por 1 bilhão de anos e a química ajuda a radiação. Uma das teorias é que isso faz parte da bateria da vida, essa química. A vida é um elétron procurando um lugar para pousar. É assim que a vida pode ser vista, elétrons se movendo. Mas isso significa que você precisa da química. Eu acho isso maravilhoso, porque então você tem esse habitat que é um sistema. E como você disse, a planetologia comparativa também é verdade para a Terra. Você não pode entender a Terra sem entender o sistema solar. Você precisa entender a Lua e como ela estabiliza o eixo de rotação. E você precisa entender o Sol e como ele interage com a Terra. Não sei se você se lembra disso, mas eu me lembro da época em que ninguém estava pensando ou se importando com as luas no sistema solar. Tínhamos uma lua morta nos orbitando estranhamente grande, mas tudo bem. Vamos olhar para os planetas, dizíamos. E então, cada missão para os planetas, eles olhavam por cima do ombro e encontravam luas que tinham muito mais diversidade geológica do que qualquer coisa que encontrávamos no planeta. Eu achei interessante porque a sonda Voyager transformou as luas em mundos. A ideia de ter uma zona habitável em um sistema solar, onde, se você tiver um planeta rochoso orbitando e tudo estiver certo, você poderia ter as condições para sustentar a vida na superfície, água líquida, digamos, acabou sendo desnecessariamente limitante. Então você diria, bem, Marte, Terra, Vênus em nosso sistema solar, é isso. Mas então você encontra zonas habitáveis em torno de gigantes gasosos. Essa foi a grande descoberta da Voyager. Começou com a Voyager de verdade. O enigma dos neutrinos. Com meu chapéu de físico de partículas, onde estamos com os neutrinos agora? Achei que eles eram totalmente compreendidos. Resolvemos o problema dos neutrinos no Sol, e um prêmio Nobel foi dado por isso. Resta alguma coisa a descobrir sobre essa partícula elusiva que pertence à árvore da vida das partículas? Os neutrinos são coisas fascinantes. Eles são muito quase sem massa, mas não totalmente. E isso importa. É como, por que isso é incomumente leve, ou talvez não seja, talvez as outras coisas sejam incomumente pesadas, mas está nos dizendo algo. Apenas a dificuldade de interagir com os neutrinos me dá alguma crença em outro conjunto de partículas que podem existir com as quais não interagimos. Eles interagem através da força fraca, mas esse é o nosso pequeno mundo aqui. Quaisquer outras partículas simétricas haveria se você tiver extensões do modelo padrão da física particular. Então você pode ter forças que transformam as coisas em outras coisas. Mas até onde sabemos, o zoológico que descobrimos é descrito pelas 3 forças: a força nuclear forte, a força nuclear fraca, o eletromagnetismo e então pairando por aí, como discutimos, está a gravidade, numa estrutura realmente diferente no momento. Certa vez, encurralei Steven Weinberg num elevador, um dos grandes físicos de partículas. Eu disse, como você pode viver consigo mesmo à noite, dado quantas partículas existem? Vamos lá, perdi a conta. O que isso significa sobre o nosso universo? E ele disse, não é quantas partículas existem, é quantas leis temos que as descrevem todas. E são apenas algumas. Boa resposta. Lembro que Steven Weinberg
Disse que quase desejava que os buracos negros não existissem, porque são tão desconcertantes que seria mais fácil. Ele estava brincando, claro, porque os físicos adoram o mistério. Mas ele estava quase dizendo: isso é muito difícil, eles são muito bizarros. Talvez a natureza não os faça. Ainda estamos tentando explorar os neutrinos, e, pelo que entendi, há um novo experimento de neutrinos que acabou de entrar em operação. Há vários, quero dizer. A questão fundamental é que eles parecem ser muito interessantes. Estamos interessados neles porque são 3 das 12 partículas fundamentais. Somos feitos basicamente de 3 partículas: elétrons, prótons, nêutrons. Bem, não, os prótons e nêutrons são feitos de quarks, então somos feitos de átomos. Átomo em grego significa indivisível. É notável que, há 2000 anos, os gregos disseram isso, mas só descobrimos a estrutura dos átomos no século XX. Estava em debate na virada do século XX se existe tal coisa como um átomo. E Einstein, em 1905, um de seus famosos artigos foi sobre o movimento browniano. Outro foi a relatividade especial, e o outro pelo qual ele ganhou o prêmio Nobel foi o efeito fotoelétrico. Einstein deveríamos apenas retroativamente dar a ele uma dúzia de prêmios Nobel. É surpreendente que ele não tenha ganhado o prêmio Nobel pela relatividade. Ele ganhou pela fundação da mecânica quântica. Descobrimos que a matéria é feita de átomos, e então rapidamente descobrimos que o átomo tem elétrons. Inicialmente, tínhamos esse modelo quase de sistema solar, um núcleo denso com um elétron girando em torno dele. E então, descobrimos que o núcleo é feito de prótons e nêutrons. Isso foi na década de 1930. A mecânica quântica veio e nos disse que você não pode ter isso, porque partículas carregadas se movendo nas proximidades de outras partículas carregadas irradiam energia e não seriam instáveis. Isso era conhecido. E então você descobre que o núcleo é feito de prótons e nêutrons. É uma descoberta da década de 1930, então não faz tanto tempo. Então, voltando às partículas fundamentais, descobrimos que os prótons e nêutrons são feitos de quarks. Eles são, até onde podemos dizer, objetos pontuais, então são fundamentais. Eles não serão, mas até onde podemos dizer são. Experimentalmente, temos o fóton, o elétron. Bem, vamos às partículas de matéria. Temos os quarks up e down, que formam prótons e nêutrons. Um próton é 2 ups e 1 down, e um nêutron é 2 downs e 1 up. E temos 2 quarks por extrato de energia. Então havia o elétron e o neutrino de elétron. Então, apenas 4 partículas fundamentais em tudo que conhecemos ou nos importamos. 4 delas. E então as forças que mediam as interações. Temos a partícula fóton para a força eletromagnética, temos os bósons W e Z, que fazem a força nuclear fraca, e os gluons, que fazem a força nuclear forte e unem os quarks. É isso, parece. Exceto que há 2 cópias dessas que são idênticas, exceto que são mais massivas. Há os quarks Charm e Strange, e o muon e o neutrino muon. Essa é outra família. Esse é o próximo nível de energia. Eles são mais massivos. E então você tem outra que são o bottom e o top, ou às vezes chamados de beleza e verdade, dependendo de como você quiser fazer. Os quarks e então o tal e o neutrino tal. E é isso, até onde podemos dizer. São 12 partículas fundamentais e suas contrapartes de antimatéria. Por que não sabemos por que existem 3 e, com experimentalmente comprovado, realmente com algumas ressalvas muito pequenas, apenas 3 gerações, apenas 3 famílias dessas coisas? Há uma razão para haver apenas 3? Poderia haver 5? 10? Não sabemos. Deve ter algo a ver com a subjacente. Parece uma tabela periódica. Lembra-se de Mendeleev e a tabela periódica? Como você entende esse padrão nas propriedades químicas dos elementos? Você o entende quando sabe que tudo é feito de átomos. O químico a organizou, mas não tinha nenhuma compreensão dela. Você precisa saber a estrutura, precisa saber que há um núcleo e que o hidrogênio tem 1 elétron, e o hélio 2 e carbono. A mecânica quântica só nos leva até um certo ponto. Você entende a química, você entende o padrão quando entende os blocos de construção. Não sabemos por que esse padrão existe, mas está claramente nos dizendo sobre os blocos de construção ou a teoria subjacente, que não conhecemos. É um dos grandes mistérios. Esse é o zoológico de partículas como o conhecemos. E então, tem o Higgs. Quando eu desafiei Steven Weinberg, a maioria das identidades de partículas que eu estava referenciando são diferentes combinações de diferentes quarks que se unem. Todas essas coisas que as pessoas estavam descobrindo nas décadas de 50 e 60 são diferentes combinações de ups, downs, strange, charm e bottom. Elas existem no nosso universo.
mas novamente, elas são feitas das mais fundamentais. Então, basicamente, essas coisas, o próton e o nêutron, são análogos a um átomo em certa forma. São uma coisa, são coisas bastante grandes na física de partículas e têm uma estrutura interna. E uma das coisas em que eu estive envolvido em Hamburgo há tantos anos foi mapear a estrutura do próton. Estávamos dizendo o que está no próton, como funciona, mapeando a estrutura interna do próton. E nós precisávamos disso para o LHC, porque colidimos prótons. Então temos mapas muito detalhados, e se você quiser, eles chamam de funções de estrutura, mas são mapas do próton.